Vamos lá, pessoal. Terminar a aulinha. Então, pessoal, depois dessa aula, na verdade, duas aulas em uma, né? Que a gente conseguiu fazer, né? Mas eu acho importante, embora a gente não tenha outro espaço na grade, né, curricular aí, mas é osso, não poder falar de fibromialgia é uma coisa tão frequente, né? A gente precisa enganchar mesmo, dar um jeito de falar aí. E tem um porquê, né? Essas duas aulas estão, porque no passado, né, os livros colocavam assim, reumatismo de parte mole seriam dores musculoesqueléticas localizadas e a fibromialgia seria o reumatismo de parte mole difuso, né? Seriam os localizados e difusos, por isso que faziam parte da mesma aula. Só que com o tempo a fibromialgia foi mudando, né? A compreensão da fibromialgia foi mudando, né? E aí se viu que é uma doença muito mais neurológica. Mas é só justificando porque as duas estavam na mesma aula, porque no passado elas faziam parte do mesmo capítulo da reumatologia, né? Os reumatismos de parte mole localizados, que seriam artrocíticos, tendinites, e a fibromialgia que seria o reumatismo de parte mole difuso. Mas hoje não faz muito sentido falar nisso, porque a gente vê que é uma doença eminentemente neurológica, né? Tá certo? É por isso que elas estão na mesma aula e a gente... Mas eu concordo, são praticamente duas aulas em uma, é por isso que a gente tem que se virar nos 30. Mas é muito importante, vocês vão ver, a partir de hoje, quando vocês chegarem nas práticas, como é comum fibromialgia, como não vai ter reumatologista para tratar todas as fibromialgias, como médico generalista, no caso será muitos de vocês, né? Pelo menos no início da carreira, vão ter que aprender a tratar a fibromialgia e vão ter que estar atualizados, vão ter que estar acompanhando esses novos estudos, né? Para poder dar o melhor tratamento que vocês puderem para os seus pacientes. É claro que às vezes vocês não vão conseguir dar o tratamento completo, principalmente com o SUS. Falta muito a parte física, falta muito a parte psicoterápica, né? Mas tentar dar, e até medicamentosa também, há leis aí tramitando no Congresso para ver, por exemplo, se consegue liberar duloxetina, duais, né, pelo SUS, isso ajudaria muito, né? Uma outra coisa, pessoal, que não deu tempo a gente comentar, é o seguinte, a indicação de exercícios precisa, o que a gente mais escuta do doente com fibromialgia, é ele dizer o seguinte, o doutor manda eu caminhar, eu cheio de dor aqui, eu só aguento 2 dias, no terceiro eu estou de cama. Isso é muito comum ser ouvido isso. Então, cuidado, né? Aí outros dizem assim, eu vou para a academia, eu faço a bicicleta lá, o aeróbico eu dou a bicicleta lá. Bicicleta esteira. Pessoal, não há problema nenhum fazer o aeróbico na esteira da academia, ou na bicicleta, ou até no Pilates, que nem eu falei, que tem Pilates hoje para tudo. Não há problema nenhum nisso, o problema não é isso. O problema é que o profissional que está ali acompanhando, ele tem que estar capacitado para a fibromialgia. Porque se ele pegar você, 2 pessoas, uma A que tem fibromialgia, a B que não tem, mesma idade, o resto eles são totalmente iguais, né? E ele botar para começar a mesma carga de exercícios, com a mesma carga, a mesma intensidade dos 2, o de fibromialgia não vai aguentar. Ela vai desistir nos 2, 3 primeiros dias. Então você precisa individualizar esse exercício, ter mais calma quando a fibromialgia, né? Começar mais lento, mais devagar, né? Com exercícios primordialmente aeróbicos no começo, mas sem forçar. Ela não precisa ser obrigada a fazer 10, 15 minutos porque precisa fazer exercício aeróbico no início, não. Ela começa 5 minutos, vai, o seu corpo se adaptando e aí você vai chegar lá onde você quer. Então é um erro muito comum o médico não explicar como fazer os exercícios para a fibromialgia, porque ele sempre volta e diz, não fiz, só fiz 3 dias, no terceiro dia eu estava pior das dores e parei. Outra coisa é isso, você tem que orientar também que no começo as dores vão piorar um pouco, sim, mesmo que ele faça do jeito correto. Mas fazendo do jeito correto, com o personal, com o educador físico,
Hoje não tem desculpa, até aplicativo, né? Nós estamos muito perto da inteligência artificial assumir tudo, né? Muito perto. Acho que entre 5 e 10 anos isso acontecerá. Então, assim, hoje não tem desculpa. Quantas pessoas na pandemia, incrível que pareça, quantas pessoas, pacientes meus, na pandemia descobriram esses aplicativos de educador físico e hoje fazem exercício melhor do que antes. Também porque tinham muito tempo, né? Livre na pandemia, se adaptaram com isso. Mas tem sim. O ruim é quando você cai na mão ou nos vídeos de algum enganador, né? Mas muita gente trabalha sério e está conseguindo orientar bem os pacientes nesse sentido. Tá? E eu sempre acho que a melhor orientação, mesmo que ela não seja perfeita, do que uma não orientação, porque eu indivíduo idoso fazer exercício sem nenhuma orientação. Tá certo? Tá bom? Essa história da academia, né, é indiscutível que a academia é o melhor exercício para qualquer idoso. Isso é discutível. Isso aí já tem evidência científica. Se algum dia algum de vocês for visitar a Escola Paulista de Medicina, no curso, qualquer coisa lá em São Paulo, tem que subir lá, tem um andar lá, acho que é o 11º andar, que é uma academia feita para idosos para treinar reumatologista, ortopedista, fisioterapeuta, nutricionista, multidisciplinar. Não só para fibromialgia, mas para qualquer estudo musculoesquelético, para reabilitação neurológica. Então, ali eles mostram que se você fizer todo o trabalho de fortalecimento muscular, alongamento, a qualidade de vida do paciente e o resultado para a sua doença musculoesquelética é fantástico. Né? Agora, isso não é a realidade da academia de bairro aqui, né, pessoal? Então, assim, sem nenhum preconceito, mas quando você manda um coitado do educador físico que não foi treinado para isso, o cara sabe só o básico, ele, por exemplo, vai fazer o exercício com a mesma intensidade de uma pessoa de 20 anos e às vezes uma de 40, 50, com a mesma progressão entre o que tem fibromialgia e o que não tem, não vai dar certo. Né? O paciente vai voltar ruim. Né? Então, isso tudo a gente precisa melhorar, seja com aplicativos, com inteligência artificial, porque o médico generalista tem que se treinar para isso, que é o futuro. Mas se hoje 30% dos pacientes com queixa musculoesquelética têm fibromialgia, no futuro vai ser mais, né? Então a gente precisa se capacitar para isso aí, porque não vai ter reumatologista para cuidar de todos esses pacientes, não. Certo? E tem muita coisa nova para surgir aí. Pessoal, nessa aula, eu prometo que a gente acaba às 11h20, a gente vai falar das abordagens das doenças sistêmicas com manifestações reumatológicas. Algumas coisas nós já falamos nas aulas anteriores, já dei spoiler, né? Mas vocês vão ver aqui que agora nós não falaremos de doenças reumatológicas propriamente ditas, e sim de manifestações reumatológicas de doenças não reumatológicas, como as endocrinológicas, né? Como as manifestações paraneoplásicas, né? E outras mais. Certo? Então vamos começar com as manifestações reumatológicas de doenças metabólicas, doenças endocrinológicas, certo? Eu queria começar mostrando, né, uma que a gente, à direita de vocês, a gente conversou muito aí nessa aula passada, que foi a tenossinovite diflexor, né, o dedo gatilho. Então, lembra dessa patologia, né, que é um reumatismo de Patmore, o nódulozinho que se forma no tendão flexor, aqui próximo da articulação metacarpo-falangiana, desculpa, né? Aquela poliazinha, e acaba que o nódulo vai crescendo e trava o dedo, formando o dedo gatilho, né? E aqui à esquerda de vocês, uma que eu ainda não mostrei para vocês, ainda nas aulas anteriores, né? Que é o sinal da prece, o sinal da oração. Né? É um paciente que tem uma deposição de glicídios e proteoglicanos com conformações alteradas, né? E que eles acabam depositando nos tendões, na própria fáscia aí da mão, certo? Na pele, fazendo um espessamento cutâneo também, que até se assemelha com o da esclerodermia, tá? E essa tipo de alteração vai impossibilitar que o paciente, por exemplo, estenda totalmente os dedos, né?
certo? E aí ele consiga, e ele acaba fazendo esse formato do sinal da oração. Isso aí, essas duas alterações são exemplos de manifestações reumatológicas de um diabetes descompensado, né? Essa da esquerda é chamada de quiroartropatia diabética, certo? É uma rara manifestação do diabetes, né? Por que é mais rara hoje? No passado era muito frequente. Porque hoje a gente diagnostica e trata melhor o diabetes. Diagnostica mais rápido e trata melhor. Antigamente, a senhorinha Maria lá do sítio, 20 quilômetros da cidade, no interior, demorava 30 anos para diagnosticar e tratar diabetes. Hoje, é difícil, normalmente com 1, 2, 3 anos de diabetes, o paciente já começa o tratamento. Então a gente vê cada vez menos quadros desse tipo, mas eles existem, né? E como é o nome técnico da quiroartropatia diabética? É a síndrome da limitação da mobilidade articular. É o sinal da oração, né? Você pode ter isso em diabetes tipo 1 ou 2, né? Claro que tem muito mais casos de espírito tipo 2, né? 25 a 76% dos diabetes tipo 2 podem ter, né? Agora, o detalhe, pessoal, é que normalmente esses casos acontecem em pacientes que estão mais de 10 anos sem controle do diabetes, certo? Veja que ele não é exclusivo das mãos. Antigamente se achava, até o nome da doença, mão, né? Quiroartropatia diabética, ele se achava que é exclusivo das mãos. Não é, certo? Você pode encontrar essa mesma patologia nos ombros e nos pés, mas a imensa maioria realmente é das mãos, por isso que leva o nome de quiroartropatia diabética. Como eu já expliquei, o diabetes muito tempo descompensado, ele altera os glicídios, os proteoglicanos, e eles começam a se depositar nos tendões, fazendo espessamento cutâneo. Isso aí vai gerar vai prender a mobilidade das articulações. Vejam que não é exatamente uma patologia articular. Ela acomete muito mais os tendões e a pele, deixando eles rígidos, espessados. Então, a limitação da articulação é muito mais consequência do espessamento do tendão e da pele. Como é que você trata isso? Primeira coisa, muitas vezes o paciente vem com o sinal da prece aí para você e não tem nem diagnóstico de diabetes. Então, a primeira coisa, diagnosticar diabetes. Quando olhar para isso aí, a primeira pergunta, a senhora tem diabetes? Né? Se não tem, se ela diz que não sabe ou não tem, vamos pedir os exames que deve ter. Né? Segunda coisa, se tem ou se descobriu agora, tem que começar a tratar de forma rigorosa. Não só com dieta, mas com medicação, caminho para o endócrino se puder, já começa o tratamento que você puder, porque tem que controlar a glicemia o mais rápido possível. Né? Não existe uma medicação propriamente dita para esse assim da mobilidade articular, para aquele tipo de diabetes. Você vai precisar trabalhar muito com fisioterapia e terapia ocupacional para tentar melhorar isso. Então, controle do diabetes e reabilitação com terapia ocupacional e fisioterapia, certo? A tenossinovite das mãos, principalmente a flexora, que é o dedo gatilho, que era outra foto da direita, né? Ela acontece em 12 a 15% dos diabetes, pessoal, é bem frequente, tá? Como eu já falei para vocês, inicia nos nódulos do tendões flexores, primeiro o nódulozinho pequeno, depois o nódulo fica dolorido, tá? E finalmente o nódulo fica grande, dolorido, suficiente para travar o dedo naquela polia distal lá que passa exatamente aqui, né, na parte anterior aqui das articulações metacarfalangianas. Esses nódulos também podem formar aqui, pessoal, na parte anterior do tendão flexor, aqui nas interfalangianas proximais também, ou até distais. Mas o mais comum é aqui ao nível da metacarfalangiana, certo? O que a gente vai fazer para esses casos, pessoal? A gente usa muita fisioterapia nos casos iniciais,
tá certo? A gente considera o uso de anti-inflamatório, aí eu nem coloquei aqui porque tem que ter um asteriscozinho. Quando você tem uma tendinite de flexor, né, que é um derivativo, no não diabético, você sempre usa anti-inflamatório. Agora, no diabético, você vai pesar. Você vai ver. Sempre o risco-benefício. Né? Então, será que esse paciente tem condições de usar um anti-inflamatório? O diabetes já mexeu com a função renal dele alguma vez? Eu vou dar o anti-inflamatório e vou precipitar uma insuficiência renal mais cedo? Se for esse o caso, não use. Né? Como é que está a pressão arterial desse paciente? Ele é obeso? Como é que está? Então, ver todos esses parâmetros, ver o risco dele usar anti-inflamatório. Né? Se o risco você julgar que dá para usar, pelo menos por poucos dias, né, você usa. Se não, insiste na fisioterapia, que ela vai dar bons resultados, principalmente nos casos mais iniciais. Se você pegar nessa fase aqui dos nódulos ainda se formando e tal, o resultado é muito bom, certo? Essa fisioterapia ela vai manipular esses nódulos, né, com gel de anti-inflamatório, já devido às vezes não pode usar o anti-inflamatório oral pelo diabetes, mas pode usar um tópico, né, que absorve muito pouco sistemicamente, e o fisioterapeuta desfaz, vai manipulando e desfazendo os nódulos. Não deu certo, eu tento infiltração com corticoide. Poxa, professor, vai dar corticoide porque já está com diabetes ruim, mas aí a infiltração só local, ela tem pouca absorção sistêmica, é melhor do que dar corticoide por boca, tá? Mesmo assim, a gente não faz de cara, a gente primeiro tenta a fisioterapia, faz a infiltração se não resolver. Por último, não conseguiu resolver com nada, aí tem que pensar em cirurgia, como eu mostrei a foto na aula passada, resolve mesmo, a cirurgia resolve esse problema aí, quando ele não resolve com outras coisas, certo? Então, o uso de anti-inflamatório não hormonal serve para todos os hepatites de Patmore, todos os pacientes, mas a gente, no diabético, a gente tem que ter mais cuidado, por isso que eu não botei aí de cara na conduta. Usar cuidado. Capsulite adesiva, pessoal, é uma outra patologia que se vê muito nos diabéticos, tá certo? É o terror do cirurgião de ombro, né? Então, cirurgião de ombro, todo cirurgião de ombro vai operar qualquer coisa no ombro de vida. Ele já pergunta, se é diabético, por que ele faz a pergunta? Porque ele já está com medo da capsulite adesiva. Né? É o chamado ombro congelado. Então, 7 a 32% dos diabéticos podem ter capsulite adesiva. É uma limitação rápida e significativa dos movimentos para os ombros. Né? Ela limita praticamente todos os movimentos. Né? Como é a cápsula da articulação que está envolvida, então lembra lá da cápsula da articulação, se é mais interna, vai limitar em todos os movimentos, uma patologia praticamente considerada articular. Né? Então ela limita, ela congela mesmo o ombro aqui, não vai conseguir movimentar em sentido nenhum. Né? Normalmente, a origem dessa patologia, previamente a ela, você tinha reumatismo de parte mole ali, tendinite do manguito rotador, ficou tanto tempo ali que fez calcificações, aí formou a tendinite calcária, ou bursites crônicas ali, peritendinites. Então, normalmente começa numa parte mole e chega numa patologia que envolve a articulação, que é a cápsula articular, né, que é o ombro congelado. E o diabetes, principalmente o descompensado, é um fator de risco enorme para a capsulite adesiva, certo? Um detalhe dessa doença é que o raio-x do ombro vai dar normal, totalmente normal. A clínica é muito ruim, que o indivíduo não move em nenhuma direção ao ombro, sente muita dor, mas o raio-x dá normal, tá certo? O que é que a gente faz de tratamento? Né? Sempre a fisioterapia, né? O mais precoce, e aqui tem que ser agressiva. Tem que tentar movimentar o ombro precocemente, senão ele vai ficando cada vez mais grudado, certo? Hoje existe uma técnica que é um bloqueio anestésico, não é com corticoide, é com anestésico. Os ortopedistas de ombro fazem muito, é você bloquear o nervo supraescapular. Lembra da anatomia, aquela incisura da escápula, aquela incisurazinha bem pequenininha aqui, lá em cima da escápula passa o nervo supraescapular, ele é responsável pela inervação dolorosa aqui do ombro.
Então, se você fizer um bloqueio dele com anestésico potente, normalmente eles usam bupropiona, outros anestésicos, ele faz um bloqueio semanal desse nervo, e aí o fisioterapeuta consegue trabalhar muito melhor. Então, é uma forma de ajudar o tratamento da fisioterapia, entendeu? O bloqueio não vai resolver o problema, mas ele vai dar condições para o fisioterapeuta trabalhar melhor, certo? Senão o paciente só fica gritando e não consegue fazer a fisioterapia de novo. Então, mesma coisa que eu falei no passado, você pode considerar o uso de anti-inflamatório, né, mas com cuidado por causa do diabetes, principalmente se o diabetes estiver descompensado, né? E pode considerar o uso de infiltrações com glicocorticoides, que aqui também são locais, mas sempre tem um pouco de absorção sistêmica. Então, você sempre tenta primeiro a fisioterapia, se não pode usar anti-inflamatório, analgesia com analgésico comum ou com opioide, né? Se puder, se você julgar que dá para usar anti-inflamatório mesmo que poucos dias use, que vai ajudar, use o bloqueio do nervo supraescapular e, se for extremamente necessário, você faz a infiltração com corticoide, tá certo? Às vezes é preciso. E por último, se não resolver com nada, aí tem que fazer a cirurgia, tá certo? Muito, quando eu falei que é o terror do cirurgião de ombro, porque às vezes o paciente vai operar, pessoal, o paciente é diabético, vai operar uma tendinite dessa calcária que já tentou de tudo e não resolve. No pós-operatório de uma cirurgia de manguito rotador, o ortopedista ele teve que estruturar de alguma forma o tendão, né? Então ele vai ter que ficar com o ombro imóvel de 15 a 30 dias, normalmente mais próximo de 30 dias. Esses dias imobilizado, totalmente imóvel, sem fisioterapia, porque não dá para fazer, porque se for fazer vai quebrar a estrutura dele, certo? Esses dias, o paciente que é diabético tem alta chance de desenvolver ombro congelado, certo? Então, esse é por isso que eu disse que é o terror do cirurgião de ombro. Então, o indivíduo já sabe que vai deixar o paciente lá na tipóia por 30 dias para preservar a estrutura, mas depois ele vai fazer um quadro desse. Se ele for diabético, ele tem alta chance de fazer. Quase 1 a cada 3 pacientes que se operam vão fazer. Aí vai ser um inferno esse pós-operatório, com fisioterapia e tudo mais. E é claro, pessoal, que quanto pior estiver o diabetes, mais descontrolado, maior é o risco, né? Nós não estamos falando aqui daquele diabetes bem controladinho, que diagnosticou bem direitinho, que usa o tratamento, faz a dieta. Esse cara, ele tem risco, mas um risco muito menor do que a vozinha que passa o tempo comendo açúcar e bolo, não usa nenhum dos remédios direito e é obesa, não vai ao endócrino, não vai ao posto de saúde, entendeu? Então, o risco é tanto maior quanto maior a descompensação do diabetes. Síndrome do carpo, eu já estou careca de falar, eu falei em todas as aulas, né? Não é possível que vocês não aprendam síndrome do carpo, né? Mas é outra patologia que está muito presente no diabetes, né? Então, olha como é comum, 20% dos diabéticos vão ter em algum momento algum síndrome do carpo, principalmente quando tiver o diabetes muito descompensado. A incidência aumenta com o tempo de doença do diabetes, é a compressão do nervo mediano, vocês já sabem, os sintomas vocês também já sabem, que eu já falei, a queimação, a parestesia, a perda sensitiva do trajeto do nervo mediano. Só vai ter perda motora lá na frente, depois de muito tempo, aquela atrofia da região queimada. Conduta, sempre fisioterapia, anti-inflamatórios com cuidado pelo diabetes, né? Infiltração de corticoide, até mostrei a foto para vocês, funciona bem, mas é dolorida, então a gente evita mais fazer, só faz quando precisa mesmo, quando não há uma boa resposta com fisioterapia, os anti-inflamatórios. A órtese a gente usa quase sempre, e se não, principalmente para dormir, né, para não botar o punho à noite, e se não resolver com nada, aí a cirurgia, para não deixar chegar naquele ponto lá da atrofia tenata, que graças a Deus demora anos, então você tem bastante tempo para fazer esses passos, e eu não coloquei aí, mas precisa controlar o diabetes, né? Todas essas patologias aqui, associadas ao diabetes, precisa. A causa do diabetes controlado, você vai precisar controlar o diabetes, né? Certo?
A cintura do carpo acontece pelo mesmo motivo que eu falei lá da quiratopatia. O diabetes, quando tem uma hemoglobina glicada muito elevada, principalmente acima de 10, ele começa a mudar a conformação dos glicídios, das proteoglicanas, e elas começam a se depositar nas partes musculoesqueléticas, tendões, pele, região periarticular, certo? E o que acontece aqui no carpo? Eles se depositam naquele pequeno espaço do carpo e pressionam o nervo mediano. É praticamente um inchaço do carpo às custas de glicídios e proteoglicanos alterados, certo? Quando você controla o diabetes, isso melhora. Lembrar também que o diabetes descompensadaço normalmente leva a ganho de peso. Eu falo normalmente porque nem sempre, pode levar a perda também. Mas muitos pacientes têm um padrão de ganho de peso. E o próprio ganho de peso sozinho pode pressionar o nervo, né? E dar cinto do carpo também. Certo? Aqui você já mostrei essa foto para vocês, né? Que é do nervo mediano, do carpo. Contratura de Dupuytren, eu ainda não falei para vocês. É uma outra entidade, essa está muito envolvida também com diabetes. Né? A série de casos mostra que 16 a 42% dos diabéticos podem ter. É um acometimento, um afilamento, encurtamento e fibrose da face palmar. Certo? Então, ela tem nitidamente um caráter genético, né? Então, são famílias com várias pessoas diabéticas e que têm vários casos de contratura de Dupuytren. Certo? O prognóstico no passado era muito ruim, eram pacientes que iriam ficar com várias deformidades aqui nos tendões da palma da mão, dedos retraídos, face muito espessada, ia ter que se submeter a várias cirurgias durante a vida, mas felizmente, atualmente, os cirurgiões plásticos e os cirurgiões ortopedistas de mãos desenvolveram técnicas de infiltração com glicocorticoide, junto com fisioterapia, que estão ajudando muito e diminuindo as cirurgias necessárias e as deformidades desses tendões, tá certo? Mas é claro que há casos ainda que você precisa do tratamento cirúrgico, diminuiu bem mais do que antigamente. Aí a contratura de Dupuytren, né? Você pode ter no único dedo, veja que a face inteira não é simplesmente um nódulo, como na tendinite dos flexores, que é localizada no nódulozinho. Essa não, a face é toda endurecida, todo o tendão é endurecido. Às vezes, há regiões mais endurecidas que parecem nodulares, mas você vê o acometimento de várias partes do tendão e mais de um. Normalmente mais de um, embora essa foto aí esteja mostrando bem o do quinto dedo. Né? Artropatia de Charcot, eu também ainda não falei, mas vale a pena vocês darem uma lida nela, inclusive é um dos capítulos que eu vou propor para vocês lerem. Né? Essa é rara. Veja que as outras todas são muito frequentes do diabetes, 15%, 20%. Essa aqui, ó, 0,1 a 0,4 do diabéticos por cento. É raro, pessoal, mas é terrível. Ainda bem que é raro. Né? Aqui é articular, totalmente articular. É uma grande artrite deformante. É uma artrite destrutiva, secundária ao quadro neuropático grave do diabético. Então, como vocês já sabem, a gente já falou, a principal neuropatia periférica é a do diabetes, é a neuropatia diabética. Então, quando você tem um diabetes muito grave, muito descompensado por muitos anos, você vai fazer uma neuropatia diabética grave. Se o paciente continua sem tratar direito o diabetes, essa neuropatia vai progredir rapidamente. Né? E, uma vez sem sentir os pés, esse paciente vai ficar sem total controle da pisada, a propriocepção dele vai ser péssima. Exemplo, pessoal, não sei se vocês têm noção disso. Para descer essa bancadinha aqui, a gente bota a exata força que a gente precisa, porque a gente está sentindo a planta dos pés. A gente tem a noção exata de quanto a gente tem que bater. Quando o paciente não sente, certo? Ele dá uma pancada grande aqui na bancada, tanto para subir como para descer. E ele não sente dor ali. Mesmo na pancada, às vezes fratura do osso, ele não sente dor. É claro que serão microfraturas, mas essas microfraturas vão destruindo a parte óssea articular ali dos pés e vão causando várias deformidades ao longo do tempo.
né? E às vezes até abrem portas de entrada, que são as perfurações plantares dos pés também, certo? Então, isso acontece basicamente por um quadro de neuropatia diabética grave, secundária ao diabetes descontrolado, há muitos anos. Você vai ter vários traumas, fraturas, instabilidades, até osteomielite, se fizer, se tiver uma bactéria tem um azar de chegar alguma bactéria ali, ou se fizer um nó perfurante plantar e a bactéria penetrar. Você pode ter amputações, inclusive, secundárias à osteomielite, né? E o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível. Tem que tirar o peso de cima dos pés. Eu falo dos pés porque é a região mais acometida, né? Então vai ter que tirar o peso de cima, porque se ficar pesado, o corpo pesado assim, vai deformar, vai quebrar ainda mais embaixo, né? E o tratamento não vai ser com remédio. O remédio vai ser para controlar o diabetes, para não piorar a coisa, né? Para controlar a dor neuropática às vezes, mas é muito mais anestesia do que dor nesses casos aqui, que são muito graves, são níveis de neuropatia diabética que o indivíduo não sente realmente os pés, certo? Então, a gente vai usar muita órtese, né? Então, as figuras, pessoal, olhem a foto quando vocês virem uma paciente entrando no consultório de vocês, obesa, aquele padrãozinho do diabético, né? Obeso, hipertenso, diabético com tempo sem tratar, com o pé, o tornozelo é demasiado dessa forma, ou seja, ninguém tem dúvida que na expressão isso é uma artrite, né? Edema e era para ter dor, né? Dor e edema, isso aqui é uma artrite, era para ter dor e edema. Aí o paciente conta o edema, mas não conta a dor. Diz assim, ó, tá até já entortando meu pé. E a dor, dona Maria? Não, doutor, dói pouco. Dói pouco, negócio desse jeito, dói pouco, a senhora é diabética. Sou, há quantos anos? 15. Trata direitinho? Não, doutor, nunca tratei, nunca acreditei no diabetes. Entendeu? Então, não tem dor, porque é por causa da neuropatia que é muito grave. Certo? Mas se fosse um dia, nós estávamos gritando de dor. Certo? Então, essa é a dica. Vira um tornozelo desse, que é uma expressão de artrite sem dor, pensa uma neuropatia grave ali e numa artropatia de Charcot, que é uma artropatia, uma artrite associada ao quadro neuropático, certo? Grave. Olhem os raios-x, mesmo que vocês nunca tenham visto um raio-x de pé, dá para notar que está alterado, né? Olha o buraco que tem aqui nos ossos, né? Buraco, né? E a gente vai ver outros raios-x bem elucidativos. Parece aqui, ó, você pegou uma chave de grifo e quebrou o osso. Estão vendo? Então, isso é microtrauma de repetição, vai destruindo, né? Os pés, como eu falei, é onde a gente mais vai ter exemplos, né? Olha aqui, como se tivesse pegado uma chave de grifo e quebrado metade do pé, né? Mas isso levou anos, ela pisando errado, sem sentir nada do pé, né? Aqui, nós podemos ter quadros também neuropáticos em outras articulações, né? Mas o pé realmente chama muita atenção. Ó, aqui, vejam o tamanho desse edema, né? Nesse caso aqui até ultrapassa a articulação, é o pé inteiro, né? Mas um edema não significa que não tem acometimento só do tornozelo, o médio do pé também está todo acometido, né? O pé é enorme, mas ela sem dor, né? Então, a artropatia de Charcot. Olha o raio-x aqui, destruído, né? Não tem mais parte óssea praticamente. Aqui também as deformidades. Então, quando você vê uma paciente diabética com os pés assim, extremamente deformados, edemaciados e pouca dor, ou nenhuma dor, a maioria das vezes é nenhuma dor, o que é péssimo, porque ela vai continuar traumatizando sem sentir, vai continuar quebrando, né? Vocês pensem na artropatia de Charcot. Lembrar que a artropatia de Charcot não é exclusiva do diabético, é mais comum no diabético, porque o diabetes é a neuropatia periférica mais comum. Mas você pode ter isso nas outras causas de neuropatia periférica, como Hansen, né? Como tabes dorsais, né? Da sífilis e muitas outras opções, e muitas outras pacientes sequelados de acidentes automobilísticos a nível medular, né?
e muitos outros exemplos, certo? Mas o mais comum é a neuropatia diabética, porque é a neuropatia periférica mais comum, certo? Olha, essa fotozinha aqui da órtese, para que serve isso? Bom, as meias você já sabe. Você vai usar meias adequadas para evitar a perfuração da planta do pé, já que ela não sente nada, né? Ou evitar os mal perfurantes plantares, certo? Agora, a órtese, né? Veja que ela levanta aqui a planta do pé, faz o cavo que é para ser normal, né? E também estabiliza com essas partes laterais as deformidades. Porque o que acontece às vezes, pessoal, é que esses pacientes não sentem o pé, às vezes eles vão andando e quebram mesmo esses ossos do pé e ela cai porque quebrou ali na hora. E aí às vezes fratura fêmur, fratura velha, por causa da queda ali, né? Então, com a órtese dessa, você estabiliza melhor, evita a queda e evita a piora da deformidade pelo próprio peso corporal. Então vejam que o nosso tratamento aqui é muito paliativo. Não tem um tratamento curativo para isso aqui. Aqui é prevenção. É diagnóstico, tratamento de diabetes precoce. É o primeiro slide aqui. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, logicamente, né? Como você diagnostica, você trata, perda de peso e as órteses. Nós não vamos conseguir isso com a professor anti-inflamatório. Pessoal, aqui a gente nem oferece, porque o paciente não sente dor. O que você vai fazer anti-inflamatório? Claro que já tem um diabetes gravíssimo, né? Aqui, se tiver parestesia, dor neuropática, você vai usar às vezes gabapentina, duloxetina, pregabalina, mas é muito raro, porque são casos tão graves de neuropatia que a maior parte não há sensibilidade mesmo, tá bom? O que mais, pessoal? Aqui, ó, essa entidade também não é exclusiva do diabetes, mas é muito citada em pacientes diabéticos. Eu não sei porquê, as pessoas que fazem provas de concurso, residência, adoram essa DISH, tá? Então aprendam isso aí, que eu aposto com vocês como vai cair uma questão na vida de vocês sobre o DISH, seja na residência ou em algum concurso, vocês vão ter essa questão, vão lembrar de mim. Então a DISH é a hiperostose esquelética idiopática difusa, certo? Ela é mais comum em diabéticos, mas não é exclusiva de diabéticos não, certo? Na verdade, ela consiste na calcificação dos ligamentos espinhais com formação de osteófitos, né? Ela não afeta os espaços intervertebrais, é só os ligamentos e os osteócitos. A coluna torácica predomina e a dor não é intensa. A maior parte dos pacientes nem tem dor por essa alteração, né? Nos quadros muito graves, você pode ter disfagia, aqui é o nível da cervical, quando essa calcificação anterior é muito grande, e aí o bolo de comida, quando desce no esôfago, pode raspar na calcificação, e aí esses são os únicos casos que precisam de cirurgia. Isso é raro, né? Nos últimos 15 anos eu vi só 2 casos que precisam de cirurgia. É raro, às vezes precisa. Ele vai lá, o meu cirurgião vai lá na coluna, o ortopedista de coluna, e raspa isso aí. Só desculpa, eu não passei aqui a lista, vou passar aqui para vocês. Então, mas a maior parte dos casos é totalmente assintomático, tá? Totalmente não é. E a pessoa descobre com raio-x. A pessoa vai fazer alguma cirurgia, algum raio-x de tórax, pré-operatório, descobre. Na verdade, foi uma patologia descrita pelos radiologistas, né? Então, eles descreveram, né, vários níveis de vértebras com calcificação aqui da região do ligamento anterior, né, formação de osteófitos, mas o detalhe é que não diminuíam o espaço intervertebral, como na osteoartrite comum. A osteoartrite comum diminui muito o espaço intervertebral, o espaço do disco. Aqui ele mantinha o espaço. Então, essa é a característica da DISH, são 3 critérios. As calcificações de ligamentos, né, interespinhais envolvendo pelo menos 4 vértebras contíguas, mínima, eles botam mínima para não dizer nenhuma, né, mas mínima diminuição do espaço discal e ausência de saculeite. Por que é preciso o terceiro critério, pessoal? Porque esse achado se assemelha muito com o achado de espondilite anquilosante na coluna, né?
são aquelas formações dos desmortos. Mas quais são as diferenças? Primeira diferença, espondilite dói. Aqui dificilmente dói. Segunda diferença, vocês viram que aqui predomina na torácica, espondilite gostando mais da cervical e da lombar, certo? E a última e a mais importante diferença é que a espondilite ela vem com sacroiliaca acometida, sacroileite. Aqui não tem nada de sacroileite, certo? Não é uma doença inflamatória aqui, tá? Então, esse é a DISH. É uma doença até não tão importante, mas, como eu disse a vocês, cai muito em provas por aí, então vocês têm que saber. E entra aquilo que é muito mais comum, é verdade, verdadeiro ou falso? É muito mais comum DISH em diabético do que em não diabético? Sim. Não é exclusivo de diabetes, mas é muito mais comum em diabetes, tá bom? Bom, o diabetes, principalmente o tipo 1, né, ele pode mexer também com o osso, levando a osteopenia ou até a osteoporose também, né, porque o diabetes tipo 1 tem explicações e tem mecanismos autoimunes, né? Então acaba mexendo ali com ranque ligante, aquele equilíbrio de osteoblasto e osteoclasto, e pode desenvolver osteopenia ou osteoporose, tá? Bom, o que eu queria falar do diabetes era isso. Agora falar um pouco das tireoidopatias, pessoal. Vocês viram que no diabetes a gente tem muito mais manifestação de reumatismo de Bartimóia, periartrite, né? Tendinite de flexor, síndrome do túnel do carpo, né? Do que óssea, né? Óssea, raramente nós temos aí essa osteopenia nos diabetes tipo 1, né? Nem é comum no tipo 2. Mas aqui na tireoide não. Aqui na tireoide a gente tem que se preocupar com o osso, certo? Então, o hipertireoidismo é uma causa muito importante de osteoporose, né? Então, tanto de osteopenia como de osteoporose. Motivo pelo qual, sempre na primeira consulta de um paciente investigando osteoporose, você tem que pedir a função tireoidiana do paciente. E os tanto hipertireoidismo como hiperpara, são causas importantes de osteoporose, certo? Então, o osso é muito importante aqui nas patologias da tireoide, né? Mas não é só o osso. O hipertireoidismo, ele também pode dar dores musculares, acometimento muscular muito variável. Desde uma dor discreta ou fadiga leve, até uma fraqueza muscular, como uma polimiosite, simulando uma polimiosite, que é aquela fraqueza muscular importante da região proximal dos braços da cintura pélvica, certo? Então, é claro que a maioria das vezes é mais para o espectro aqui da dor leve, mas algumas vezes pode chegar a simular uma polimiosite. Uma coisa que diferencia da polimiosite é que quando a gente tem essa miopatia pela doença tireoidiana, pelo hipertireoidismo, a gente vai ter uma elevação muito discreta da CPK, da enzima muscular. Enquanto que quando a gente tem uma polimiosite ou uma dermatomiosite, você vai ter elevações bem altas da enzima muscular, tá certo? Outro detalhe, essa manifestação muscular cura com o eutireoidismo. Então, se você diagnosticou lá o hipertireoidismo, começou a tratar, na hora que tiver normal a função tireoidiana, vai curar essas queixas musculares, tá certo? Também podemos ter artralgias, né, e mialgias, tanto localizadas, principalmente nos ombros, mas também pode ser difusa, como uma síndrome fibromialgia. Então, é outro diagnóstico diferencial aí de fibromialgia, né? Todas as doenças tireoidianas e paratireoidianas podem simular quase de fibromialgia, né? Então, o hipertireoidismo pode também, embora o hipo simule muito melhor, certo? Muita fadiga e também normalmente cura com o eutireoidismo, certo? O hipertireoidismo também pode dar alterações que às vezes chegam ao reumatologista, que hoje está muito raro chegar essa daqui, mas no passado chegava muito, que é a acropatia tireoidiana, né? Esse batiamento importante, né, dos dedos com vidro de relógio nas unhas, né? É a mais rara manifestação do hipertireoidismo, né? E quando ela acontece, ela tem um mecanismo autoimune por alta de corpo, né?
ela vai estar associada à oftalmopatia, aquele olho, né, alteração oftalmológica, né, o olho bem esoftalmo, obrigado, fugiu aqui a palavra, né, e a dermopatia tiroidiana. Então, é raro a gente ver a acropatia atualmente, mas eventualmente vocês podem ver. Hipotireoidismo, isso é frequente. Esse aqui simula melhor a fibromialgia. Ele dá uma fibromialgia, e além da fibromialgia, do ponto de vista de dor, fadiga, sono ruim, ele ainda pode dar, vocês sabem que o hipotireoidismo também é causa de depressão, né? Então, eles podem dar sintoma depressivo. Então, o que mais é o principal diagnóstico diferencial, eu diria, de uma fibromialgia, né? O hipotireoidismo descompensado. Lembra que nós já falamos aqui que o hipotireoidismo, quando está descontrolado, ele vai edemaciar os carpos, dando sintoma do carpo, ele pode favorecer a formação dos nódulos flexores, dando dele em gatilho, né, os tendinotes dos flexores dos dedos. Eu ainda cheguei a ver isso aqui, hoje é muito difícil ver, a artropatia extrematosa, aquele indivíduo que chegava no pronto-socorro quase que comatoso por hipotireoidismo, hoje é muito raro, né? PSH de 100, 150. Hoje é raro de ver, né? Porque hoje o diagnóstico é muito mais precoce. Todo mundo faz check-up, até no posto de saúde, e pede um PSH pelo menos uma vez por ano, né? Então, depois dos 40 anos, então hoje é mais difícil, mas eu cheguei a ver isso aqui. E esses quadros, o indivíduo todo demasiado, parecendo um sapo, e às vezes ficava comatoso, né? Eles tinham muita artropatia, tinham artrite mesmo pelo hipotireoidismo, né? Hoje é muito raro de ver, tá? Não vai chegar a esse nível a doença. Há também descrições da osteonecrose do platô tibial associada ao hipotireoidismo, né? Seria um problema ósseo associado ao hipotireoidismo. E também você pode ter uma miopatia, assim como lá o hiper, que mimetiza uma polimiosite com fraqueza muscular do proximal, tanto aqui da cintura escapular como pélvica, né? E esse aqui, a diferença é que ele simula melhor do que o hiper. Ele pode dar CPKs mais elevadas do que o hiper. Então, quando você estiver diante de um quadro com a miopatia inflamatória, né, com CPK elevada, além de pensar em polimiosite, dermatomiosite, em miosites associadas ao uso de vastatinas, também tem que pensar em hipotireoidismo, tá? Em relação também à tireoidite de Hashimoto, é interessante que existe, não é bem uma manifestação, mas hoje isso é entendido muito mais como uma associação de doenças, né? Então, antigamente a gente já sabe que era uma poliartrite, uma síndrome reumatoide, né? Ensinei para vocês, uma poliartrite crônica simétrica aditiva, pegando mais articulações das mãos, carpo e mãos, né? Ou então a síndrome reumatoide, essa poliartrite associada a Hashimoto. Antigamente os autores descreviam como se fosse uma manifestação musculoesquelética da tireoidite de Hashimoto. Mas hoje isso é compreendido um pouquinho diferente, eu coloco aqui ainda para ter a oportunidade de falar, mas isso é compreendido hoje como uma associação de doenças autoimunes, né? Por quê? Primeiro que não tem discussão que são autoimunes, certo? Essas manifestações têm autoanticorpo, né? Aqui tem anti-TPO elevado, pode ter outros, antimicrosomal pode ter outros também, tem quase sempre FAM positivo, como triagem aqui, esses autoanticorpos, né? O diagnóstico diferencial com artrite reumatoide e lúpus pode ser difícil, né? O raio-x de mãos ajuda o diagnóstico inicial com artrite reumatoide, porque aqui no hipotireoidismo você não vai ter erosões, como na artrite reumatoide, então ela pode ajudar, né? Mas também nem toda artrite reumatoide tem erosão, então você vai ter que acompanhar o paciente para chegar a essa conclusão direitinho. Agora, a grande coisa que eles viram, que não era simplesmente uma manifestação sistêmica da Hashimoto, é que ao deixar o indivíduo eutiroideu, não era o suficiente para controlar o quadro articular. Você precisaria tratar igual você trata uma artrite reumatoide. Dava anti-inflamatório, dava corticoide, dava cloroquina e dava até methotrexato para controlar. Então hoje se entende isso aqui, a maioria dos casos,
Na verdade, é essa associação de Hashimoto com artrite reumatoide, né? Então, é a regra dos 15. 15% da artrite reumatoide vai ter tireoidite Hashimoto. Ao mesmo tempo, 15% dos Hashimotos vai se associar a alguma doença autoimune da reumatologia, seja artrite reumatoide, ou lúpus, ou Sjogren. Por que isso acontece? Só por causa da genética. Os HLAs são os mesmos. Por isso que fabrica os mesmos anticorpos. Entendeu? Então tem HLAs aí semelhantes. O HLA-DR3, que é o mais importante, por exemplo, aqui do artrite reumatoide, o HLA-B8, do Sjogren, de outros, certo? Do lúpus. Então, tem HLAs semelhantes. As alterações de HLA semelhantes, por isso que é essa associação de doenças autoimunes, certo? Então, esse aqui é o único parênteses da aula, não é bem uma manifestação de uma doença, de uma tireoidite Hashimoto, mas é uma associação de doença reumatológica com tireoidite Hashimoto aqui nesse caso, tá? Isso aí é porque mudou a compreensão dessa doença. Antes era tida como uma manifestação mesmo. E o hiperpara, eu falei pouquinhos minutos atrás que quando tivesse hiper, se preocupasse com o osso, né? Porque o hiperpara tira demais cálcio do osso, né? O hiperparatireoidismo, ele aumenta muito o PTH, né? E aí tira muito cálcio do osso, então é uma causa muito importante de osteoporose, né? E também da doença do depósito de pirofosfato de cálcio, né? Seja o hiperpara primário ou secundário, né? Então, nós temos aqui a calcificação, o depósito de pirofosfato de cálcio a nível de joelho, essa imagem é clássica, essa linha de calcificação aqui dentro do joelho, calcificando os meniscos, certo? Patognomônico de doença de pirofosfato de cálcio, né? Doença de deposição de cristais, né? Lembra quando a gente artrite por cristal, que a gente falou na primeira aula? A gota é a mais clássica, né? Mas tem também que é a do ácido úrico, mas aqui tem a do pirofosfato de cálcio, né? Que é a doença depósito de pirofosfato de cálcio, que é por isso chamada de pseudogota, né? Ou controcalcinose. É muito semelhante à gota, só que pessoas mais idosas, né? E sendo outro cristal. Então, no hiperpara, nós temos manifestações de condrocalcinose, artrites por cristais, seja em joelho, seja também deposição de cristais em partes moles, como nessa foto à direita de vocês, onde nós temos um hiperparatireoidismo secundário à insuficiência renal crônica, né? Então sai calcificando inclusive parte mole, né? Aqui, o hiperparatireoidismo calcificando partes moles também. Você vê lá acima do calcâneo, né, várias calcificações. Veja que aqui não é calcificação só em vaso, né, onde a parede de vaso ela faz bem retilínea, aqui são em partes moles mesmo. Tá? Bom, o hiperparatireoidismo, quais as manifestações que eles podem dar? Né? Mialgias são muito comuns, inclusive é outro diagnóstico de fibromialgia, né? Pode haver fraqueza muscular proximal com discreta elevação de enzimas musculares, simulando de novo polimiosite, mas a que mais simula é hipotireoidismo, que é o CPK está mais elevado. Esses aqui é fácil, os hiper são fáceis de diferenciar, porque o CPK é pouco elevado. O problema maior é o osso, é o risco de osteoporose e osteopenia silencioso. Você fica lá com PTH alto fazendo osteoporose. Nos casos do hiperpara secundário, que a causa foi a insuficiência renal crônica, né? A gente tem a calcificação metastática, né? Que é isso aqui, essas calcificações de parte mole, né? Várias regiões de parte mole do indivíduo, né? Certo? Isso pode gerar dor no indivíduo, né? Além das próprias manifestações da própria doença renal, né? O paciente tem fadiga, né? Tem outras manifestações pela própria insuficiência renal. A calcifilaxia, pessoal, é um quadro raro, mas há uns 2, 3 anos na pandemia, nós vimos um caso lá na Santa Casa, mas é raro. Antigamente isso acontecia muito quando não tinha máquina de diálise disponível para os renais crônicos, né? Há uma previsão apocalíptica aí de que no futuro nós vamos viver de novo, que vai chegar um tempo que a gente não vai ter de novo máquina de diálise suficiente, né?
Mas não sei, eu torço que não aconteça. Essa calcifilaxia é uma difusa calcificação da pele, partes moles, com eritema, ulcerações, trombose vasculares e linfáticos digitais. Então a mão do indivíduo parece a mão do Hansen, né? Ele trombosa tudo, calcifica tudo, sai caindo os pedaços, não é gravíssimo. Isso era no tempo que o paciente tinha insuficiência renal crônica e não tinha máquina de diálise suficiente para dialisar os pacientes. Certo? Aqui de novo, mesma foto, né? A calcificação periarticular, paciente com hiperparo. E o hipopara. O hipopara normalmente é causado por dano cirúrgico. O indivíduo foi tirar a tireoide e tirar por sem querer a paratireoide, né? Com isso, o paciente vai sentir muita fraqueza, fadiga devido ao hipocalcemia. E se o grau de hipocalcemia atingir um nível muito baixo, pode até morrer por causa disso, né? Pode ter uma arritmia como torsade de Pons, fazer e morrer, né? Então, o quadro clínico sempre vai ter essa história, eu tive cirurgia tiroidiana há pouco tempo, né? Fraqueza, fadiga, você vai ter que lembrar disso e fazer a dosagem de cálcio, repor, seja oral ou às vezes até endovenoso se for uma urgência, né? E a gente vai ter aquele sinal de Chivostek, né? Que é a irritabilidade neuromuscular e tetania nesses pacientes quando o nível de cálcio está baixo, certo? Então o tratamento é repor rapidamente o cálcio, né? Para que você não tenha essas complicações da hipocalcemia. Causado pelo hipoparatiolito, retirada da paratireoide sem querer uma cirurgia de tireoide. A insuficiência renal crônica, cada vez a gente tem mais casos de renais crônicos, né? E a população vai ficar mais idosa, vamos ter mais ainda. E os sintomas articulares, eles ocorrem, alguns pelo hiperparo secundário, que nós mostramos aí, e outros pela decorrência da própria diálise, né? Então a gente tem a amiloidose relacionada à diálise, né? Ou a beta-2 microglobulina. O que eles estão fazendo? Estão mudando os capilares de diálise, os capilares mais modernos já está com essa deposição dessa proteína, não deixam depositar e aí já diminui a chance de desenvolver essa amiloidose, por isso que a gente está vendo cada vez menos, né? A osteodistrofia renal não tem muito jeito, a insuficiência renal crônica vai progredir para a osteodistrofia renal, né? Então você vai repondo a vitamina D, vai fazendo o calciferol, vai vendo o calcitriol se precisar, vai fazendo as reposições para tentar reduzir o máximo esse desfecho, né? A tropopatia cristalina pode acontecer tanto a do ácido úrico quanto a gota no renal crônico, né? Aumenta o ácido úrico pela própria disfunção renal, né? Como também o pirofosfato de cálcio no hiperparo secundário, que a gente acabou de mostrar, certo? Então pode ter crise de artrite de joelho, pés e outras articulações devido a artrite por cristais. São quadros muito dolorosos, agudos, né? Que precisam muitas vezes fazer a centese, né? O estudo do sinovial, a artrocentese, para estudar e descartar a artrite séptica. Principalmente quando você está diante do quadro do paciente fazendo hemodiálise, tem porta de entrada, né? Às vezes tem catéter, às vezes tem a fístula. Então o paciente tem mais risco para artrite séptica, você tem que descartar no caso de artrite, descartar a artrite séptica e ficar com o diagnóstico da artropatia cristalina. O sítio do oléfeno, a gente falou um monte de manhãzinha cedo. Por que o renal crônico tem mais sítio do oléfeno? Será que é só por causa das artrites cristalinas, que faz turfa ali perto? Não é só isso, pessoal. É principalmente porque fica muitas horas atritando o oléfeno na cadeira de diálise, certo? Então, é muito comum o sítio do oléfeno por causa do atrito ali. Quantas horas o paciente fica na cadeira de diálise por semana, né? Osteomielite e discites, né? Mesma coisa, muitos pacientes dialisam principalmente com catéter ou com fístula. Fístula, se for bem manipulado, o risco é baixo, mas catéter, o risco é alto de fazer uma bacteremia. E aí o paciente já é idoso, já tem um disco ali não muito bom, essa bacteremia, a bactéria pode grudar no disco e fazer uma discite, que é um quadro grave, né? Ou então grudar no joelho que já tinha osteoartrite, que não é muito bom, e fazer uma artrite séptica, também um quadro grave. Síndrome do carpo, como eu disse, tudo que enche o carpo pode dar síndrome do carpo. Renal crônico não é exceção, né? Edemacia, antes de fazer a diálise está bem edemaciado, né? Certo? As artrites sépticas a gente já falou, osteomielite também. Bom, acromegalia, né? É uma coisa que não é muito pensada, mas é importante, né? Uma outra doença
da parte endocrinológica, mas não tem nada a ver com diabetes nem com tireoide, né? Então, o que é a acromegalia? É a doença que tem um aumento do GH, né? E o aumento do GH vai agir nos ossos, nas cartilagens, nas sinóvias, nas partes moles, vai aumentar tudo, certo? As manifestações reumáticas podem ser as primeiras manifestações. Então, o cara normalmente procura o primeiro médico, que é um ortopedista, um reumato. E muitas vezes o ortopedista reumato não está esperto, ou o médico do posto de saúde, o clínico geral, não está esperto para ajudar nesse diagnóstico que é tão importante. Então, é para isso que serve essa aula aqui, para você ficar esperto, né? Então, pega um paciente mais jovem, não tão idoso, mas já tem uma osteoartrite avançada, tem uma artrocratia degenerativa precoce, seja numa articulação ou em várias, né? Por que isso acontece na acromegalia? Porque você vai ter um aumento da cartilagem que vai causar fissuras na cartilagem, né? A osteoartrite comum, ela acontece o desgaste precoce da cartilagem, né? Aqui a cartilagem aumenta e fissura, então acaba no final é a mesma coisa, o desgaste precoce, mas por causas diferentes, né? Aqui é por não adianta você aumentar os tecidos do corpo, né? Que não vai, tudo foi feito na natureza no tamanho ideal, aumentar não resolve, né? Tá certo? Então quando você aumenta muito, você acaba fissurando mais fácil. Aumenta a cápsula e fica com frouxidão ligamentar no joelho, por exemplo, é mais fator de risco para uma osteoporose, degeneração da articulação, né? Porque fica com muita hipermobilidade, fica batendo osso no osso, desgasta a cartilagem. Então todos são, é que nem como você quebra o ligamento cruzado anterior jogando futebol. O que você vai ter fator de risco para osteoartrite do joelho mais jovem? Que está instável. Aqui é a mesma coisa. O GH cresce muitas estruturas, deixa elas instáveis, hipermóveis, e isso vai desgastar mais rápido. Então o paciente vai ter sinais de osteoartrite muito avançada, muito mais cedo do que você esperava, em pacientes mais jovens, né? Também existe uma associação de depósito de cristais de pirofosfato de cálcio, mesmo sem hiperparatiroidismo aqui na acromegalia. 50% dos acromegálicos têm lombalgia, pessoal, porque o osso da coluna cresceu, porque o ligamento cresceu, porque o disco cresceu e degenerou, né? Tem N causas, certo? Mas é muito, lombalgia já é um sintoma frequente no ser humano, no acromegálico é muito frequente. Então, a maioria dos acromegálicos, o primeiro médico que ele procura é um médico por lombalgia. Então tem que ficar esperto, sempre que tiver um cara jovem com lombalgia, não só pensar em espondilite, em outras espondilites, mas pensar também em acromegalia, ver a mandíbula dele, ver a face, a fronte, ver se não tem sinais de acromegalia. As curvaturas que a gente, até lembra que a gente falou das curvaturas da coluna, né, na aula passada do exame físico, elas também se alteram, né? Você vai ter uma hipercifose ou perda da lordose, certo? Aumento dos espaços discais, são uma característica muito importante. Com um simples raio-x da coluna, você vai ver o aumento dos espaços discais. Qual é a outra doença que aumenta o espaço discal? Eu não conheço. Eu conheço, a maioria diminui com a osteoartrite ou a desidratação degenerativa dos discos. Quem tem hernia de disco diminui, quem tem osteoartrite diminui. Poucas se mantém como a DISH. A DISH não altera muito o espaço discal. Agora, aumentar o espaço discal, só a acromegalia mesmo. Ou então traumático, arrancou. Porque senão não tem como, certo? Patologicamente, só a acromegalia que aumenta o espaço discal. É uma vantagem, ele nunca vai ter hernia de disco. Não é vantagem não, pessoal. Porque aumenta o espaço discal, o disco também está aumentando, né? Quem aumentou mais? A saída da raiz também está engrossando com o GH. Se a saída da raiz, se a raiz, né, que é o que realmente impacta lá na sintomatologia, se a raiz aumentou mais do que o forame, não foi vantagem nenhuma, né? Então, é o que eu digo, desequilibra, a acromegalia desequilibra tudo e degenera mais fácil. Grandes osteófitos, quer dizer, a osteoartrite acelera nesses pacientes, frouxidão ligamentar da coluna, DISH, 20% dos casos, eu falei, o DISH não é exclusivo dos diabéticos, você pode ter sem outra doença, pode ter aqui 20% da acromegalia também, radiculopatias, estenose de canal. Ah, professor, a mácula cresceu toda, pois é, mas a parte óssea cresceu mais para dentro, aí fez estenose de canal, outro problema,
né? Certo? A gente nunca sabe o que vai crescer mais do que o outro, né? Cintura do carpo, se crescer qualquer osso daquele do carpo, se crescer qualquer tendão daquele, mais do que é devido, vai ter cintura do carpo. Aliás, é causa comum dos acomegados, cintura do carpo. Vocês viram aí como é frequente, né? Cintura do carpo. E risco de fraturas, porque esses pacientes, mesmo com densitometria normal, eles podem fraturar mais fácil devido à progressão do GH e do IGF-1 na arquitetura óssea, certo? A arquitetura óssea das vértebras, né, do osso trabecular esponjóide. Às vezes, vocês sabem que os pacientes que têm muita osteoartrite, eles não tem muita osteoartrite de coluna, você fazer a densitometria óssea da coluna não é uma boa, porque o osteófito o indivíduo pode ter osteoporose e não conseguir ver, por causa do osteófito, que é um exame volumétrico. Você vai pegar a massa óssea do osteófito e não da vértebra no exame lá. Então a densitometria óssea pode dar normal e o indivíduo ainda assim tem uma osteoporose, por isso de fratura. E como aqui nós temos grandes osteófitos, isso acontece muito. Fraturas com densitometria óssea normal. Como é que você dá o diagnóstico? Às vezes o cinema já eternizou a cara do acomegático, né? Mas você vai pedir a dosagem de GH e do IGF-1 como triagem, né? Se der alterada, você vai pedir outros para confirmar. Bom, e rapidamente falar sobre as síndromes paraneoplásicas mais frequentes, são alguns síndromes reumáticos associados com neoplasias, né? Eu escolhi aqui 5 para vocês, na verdade vou falar mais das 4 primeiras, né? A osteopatia hipertrófica, pessoal, é uma entidade que envolve um tripé, 3 características: bacteamento digital em mãos e pés, periostite de osso longo, principalmente a tíbia e o fêmur, né? E uma poliartrite simétrica progressiva em joelhos, tornozelos, cotovelos, punhos e metacarfalangianos, né? Acomete 5 a 10% dos tumores torácicos, né? São os carcinomas bronquiogênicos e tumores pleurais. Então, é uma síndrome paraneoplásica, são manifestações musculoesqueléticas de pacientes com esses tumores torácicos, certo? Existe também essa mesma síndrome sem neoplasia, somente com DPOC, só com pneumopatia. Eu já tive um paciente que eu acompanhei por 10 anos e nunca teve neoplasia, era só DPOC. Mas a imensa maioria tem neoplasia, certo? Bom, aqui as fotos, né? Bacteamento digital enorme em todos os dedos, é bonitinho de livro, e a periostite, tá? Nos ossos longos, tá? Principalmente tíbia, tá? A poliartrite paraneoplásica, o americano chama de AR-like, porque ela imita a artrite reumatoide, certo? Mas o nome correto é poliartrite paraneoplásica, né? Ela normalmente ela se parece muito com a artrite reumatoide, mas o que é que chama a atenção? O início dela é mais súbito. A artrite reumatoide é uma doença, ela vai começando com artralgia, depois com artrite ao longo de semanas, meses. Essa aqui não, é início súbito. Ela vem, já começa pesada em várias articulações de uma vez só. Ela é mais assimétrica do que a artrite reumatoide. Lembra quando a gente estudou os padrões de doença? A artrite reumatoide é a doença mais simétrica que existe. Essa é bem assimétrica. Ela predomina nos membros inferiores, embora possa dar nos superiores também, sem problema, por isso que fica difícil ter a diferencial, mas ela é mais, principalmente assimétrica de início súbito, né? Não tem nódulo reumatoide nela, né? E outra coisa que normalmente a gente vê nessas artrites paraneoplásicas é a síndrome consumptiva. A história de síndrome consumptiva junto com poliartrite assimétrica, né? Mais em homens, né? Enquanto que a gente vê muito mais no sexo masculino, por volta ali de 50 e poucos anos, na 6ª década, né? É diferente do perfil da artrite reumatoide muito mais em mulher, né? É mais soro negativa. O que quer dizer soro negativa? Fator reumatoide e anti-CCP negativos. A maior parte dos casos é assim, certo? Mas já existem casos relatados com fator reumatoide e CCP positivos, mas são minoria, certo? E elas são associadas a tumores sólidos e quando em mulheres, principalmente os tumores de mama, certo?
Faceite palmar mais poliartrite. Qual a diferença de Dupuytren, professor? Dupuytren, pessoal, não tem artrite. Tá? Então, alguns livros mais antigos colocam Dupuytren como símbolo para neoplásico. Eles hoje estão tentando deixar Dupuytren o nome somente para aquela doença que eu mostrei, associada ao diabetes e a outras doenças, e a faceite palmar, mesmo de origem genética, né? E deixar a síndrome paraneoplásica com esse nome, faceite palmar mais poliartrite. Na prática, do Dupuytren tem só faceite palmar. Quando tem faceite palmar mais poliartrite é que é a síndrome paraneoplásica, tá? Isso é importante, tá? Contratura de mãos, mas a faceite é muito parecida com o Dupuytren. A contratura das mãos em flexão com nódulos palmares, como eu mostrei aquela foto. Aí você vai ter uma poliartrite inflamatória, que normalmente se assemelha muito também a essa poliartrite que eu mostrei agora há pouco, a paraneoplásica. Aqui predomina no sexo feminino, certo? E principalmente neoplasias de ovário, pulmão, pâncreas, colo e sítio primário desconhecido. Muitas descrições de ovário, aí, tá? Descrições de ovário. Aí, ó, né? Faceite palmar, igual ao Dupuytren, só que esse paciente não tem só isso, ele vai ter poliartrite também. Então, por isso que é faceite palmar, mas poliartrite paraneoplásica. Síndrome RSS3-PE. Muito importante saber, essa é muito simétrica, né? Uma sinovite são artrites simétricas, fator reumatóide CCP negativos, por isso que é soro negativo. Mas tem um detalhe que você não vê em outras, que é esse edema em cacifo, é o pitting edema. O dorso da mão é demasiado, igual um cacifo, você enfia o dedo aqui e ele não volta, certo? Então, esse é o típico dessa patologia, né? Então, RS3 R de refratária, os 3 S é sinovite, soronegativa, simétrica, certo? E o PE é pitting edema. Pitting é esse edema no dorso da mão, ou nos pés, principalmente da mão, certo? Com cacifo positivo. Está muito associado ao adenocarcinoma de próstata, estômago e colo. E desaparece se você tirar o tumor. Você desconfia desse daí, essa doença foi descrita em pacientes que o pessoal achava que era uma artrite reumatoide, mas que não melhoravam bem com os tratamentos de artrite reumatoide. E aí, durante o acompanhamento, esses pacientes desenvolveram tumores, principalmente próstata, estômago, adenocarcinoma, e quando tiravam o tumor, ficavam bons nas artrites. Então, quem primeiro escreveu foi Marcart, por isso que era um cara que era apaixonado por artrite reumatoide. Por isso que o primeiro nome dessa patologia foi síndrome de Marcart. Mas depois ele ficou mesmo com síndrome RS3-PE. Também adoro colocar isso em prova de residência. Então, por isso que eu trago, vocês não esquecerem dela, porque sempre cai em concurso, residência. Observem, vejam as questões daqui para frente, vocês vão ver como sempre tem. Professor, o que é o E? O remite, né, de refratário, né? Certo? Aqui é o pitching, ó. Torso da mão, você enfia o dedo aqui. Outro dia lá no internato Santa Casa aconteceu uma coisa muito curiosa. O pessoal veio mostrar uma casa assim, com poliartrite e um dorso de mão desse jeito. E aí, professor, o que é assim de corredor? Eu não sei o que é, mas eu sei dizer para vocês, eu acho que é RS3-PE. Esse paciente deve ter um adenocarcinoma em algum lugar. A pessoa, pô, eu sou com bola de cristal, ele tem uma adenocarcinoma de próstata, ele dom pelo olho, está aqui cheio de artrite. Eu falei, pois é. Mas como é que você sabe isso? Só olhando para aqui tem uma adenocarcinoma? Porque esse edema aqui é um pitting edema. Se é um idoso com poliartrite, esse edema, procure adenocarcinoma. Só que esse já vinha com a história da UV, eu que não sabia, né? Aí os caras ficaram bestos. Pô, como é que você descobriu só olhando para a mão dele? Porque eu conheço essa doença, entendeu? Então, não foi nada genial, foi simples, entendeu? É só você conhecer, certo? Bom, e a última dermatomiosite, aqui seria uma outra aula, né? Mas é uma doença, uma miopatia inflamatória da reumatologia, que além daquela fraqueza muscular na cintura escapular e pélvica, a gente vai ter lesões cutâneas, né? Como o heliótropo, o sinal do Charlie, né?
o fotossensibilidade, o veio do decote, várias alterações, né? Pápulas de glóbulo, né? E que esses casos precisam, muitas vezes são sim paraneoplásicas. Então, a polimiosite nem tanto, mas a dermatomiosite com a tem lesão cutânea, na primeira avaliação você é obrigado a descartar a neoplasia. Né? Então, quais são as neoplasias que eu vou procurar? As mais comuns para o sexo e a idade do seu paciente. Certo? Outras, mieloma múltiplo, às vezes vem com o reumatologista com dor na coluna, com várias lesões de mieloma na coluna, e essa é a causa da dor, então você não pode esquecer. Uma simples eletroforese de proteína pode dar o diagnóstico. Então o paciente vem com osteoporose, com anemia, com dor na coluna, com raio-x cheio de lesão lítica, além de pesquisar metástase de próstata, de mama na mulher, mas também pensar em mieloma múltiplo, né? Linfoma e leucemias, muitas vezes os pacientes têm manifestações musculoesqueléticas, desde artralgias, fadigas, como também artrites, seja pela doença, seja pelo ácido úrico que aumentou pelo turnover da própria doença hematológica e você acabou fazendo uma artrite por microcristal, e vários outros pacientes, artrite séptica, os pacientes às vezes estão em quimioterapia pesada, fazem artrite séptica, certo? Então, o reumatologista muitas vezes é chamado para ver manifestações dessas doenças. Metástases ósseas também são causas de dor ósseas, né? Tanto na coluna como em outros ossos, né? E infecções é o dia a dia, né? Você pode ter infecções desde partes moles, mas também em articulações ou em ossos, como osteomielite, no contexto de pacientes com neoplasias, que faz diagnóstico diferencial dessas manifestações paraneoplásicas. Bom, esse artigo, pessoal, é um artigo antigo, de 2010, da Escola Paulista de Medicina, mas eu acho que é interessante, principalmente a primeira metade dele, porque ele foi um dos primeiros artigos que falou sobre essas manifestações paraneoplásicas no Brasil, manifestações reumatológicas, de doenças não reumatológicas em idosos. Em relação ao nosso livro, né, o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, já coloquei aqui a terceira edição, a gente tem um capítulo das doenças endócrinas, né, o primeiro, o segundo da artropatia de Charcot, o terceiro dessa osteopatia hipertrófica e o quarto dessas síndromes musculoesqueléticas acompanhadas da malignidade. Né? Então são os capítulos 118, 120, 121 e 122. São capítulos rápidos, o livro parece um manual e tem um mínimo que vocês precisam saber. Tá bom? E a gente sempre também estimula a leitura do resto, né? Mas essa aula eu fiz basicamente baseada aí nesse livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nesse artigo. Tá bom? Dúvidas, pessoal?